Mateus, capítulo 15, versos 32 ao 39. A palavra de Deus nos diz: chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedir em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tens? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém? Irmãos, essa aqui é uma ocasião que é ligada ao que aconteceu anteriormente. O Senhor Jesus, nos versos anteriores que nós meditamos semana passada, nós vimos Jesus em Decápolis, se os irmãos lembram. E Jesus em Decápolis, o Senhor Jesus se encontra naquele local junto com os seus discípulos, e trouxeram uma multidão de pessoas enfermas, doentes, e o Senhor Jesus todas curou. E ali nós vimos que Jesus ajudou todos os doentes que foram levados até Ele, e nós vimos que ficaram todos impressionados com o que viram e exaltaram ao Deus de Israel. Nós vimos isso semana passada. E agora, depois disso, Jesus chamou os discípulos e contou o que tinha sentido, que estava sentindo. E nós vamos ver isso aqui, nessa ocasião. Nós vamos ver a compaixão de Jesus pela multidão. Esse é o tema da nossa meditação: a compaixão de Jesus pela multidão. E nós podemos ver exatamente aqui, irmãos, a compaixão de Jesus pela multidão da seguinte maneira. Nós vamos ver dos versos 32 ao 34, onde Jesus fala sobre 7 pães e alguns peixes pequenos com os discípulos. Nós vamos ver dos versos 35 ao 36, os discípulos servirem ao povo. Nos versos 37 ao 39, nós vamos ver que todos ficaram satisfeitos. 7 pães e alguns peixes pequenos, os discípulos servem ao povo e todos ficam satisfeitos. É isso que nós vamos perceber nessa passagem. Mas vejamos como diz a palavra de Deus, que chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente. Preste atenção nisso. O Senhor Jesus está compadecido. E compaixão aqui, se compadecer, era o equivalente, de acordo com o entendimento da época, era sentir o estômago embrulhar, de angústia. Alguém já sentiu isso? Aquelas tristezas que o lugar aqui na região do meio, sente um embrulho, dá um negócio ruim aqui, um mal-estar. Exatamente isso. O Senhor Jesus estava compadecido, estava sentindo a respeito do povo. E diz as Escrituras que há 3 dias que permaneciam com Ele e não tinham o que comer. Veja, calma aí, não é que eles não tinham o que comer durante 3 dias, mas que a comida acabou durante 3 dias. Ou seja, na ocasião que era para o Senhor Jesus despedir a multidão, eles já não tinham mais o que comer, estavam sem comida.
Certamente, essas eram as mesmas pessoas que foram até Jesus para levar os enfermos, os doentes, para serem curados, e eles ficaram juntos. E eu quero que vocês lembrem que esse povo aqui é um povo gentil, é um povo que não fazia parte do povo de Israel, era um povo que não conhecia Deus, mas que estava tendo esse encontro maravilhoso com Jesus, a ponto de permanecerem 3 dias com Jesus. Fascinante, não? Já pensou nós estávamos com Jesus em um local, ele em carne e osso, 3 dias com ele? Que maravilhoso seria, não? Que encontro tão belo, tão lindo, tão alegre, não? Não seria? Pois bem, eles tiveram esse momento. Jesus disse: não quero despedi-la em jejum, ou seja, sem comer, sem se alimentarem, sem se nutrirem, para que não desfaleça pelo caminho. Desfalecer aqui não é necessariamente morrer. Eu sei que essa palavra desfalecer aqui parece alguém que está morrendo, mas desfalecer aqui se refere a uma pessoa que está fraca de fome. Geralmente, quando a gente está com fome, bastante fome, a gente escuta às vezes essas expressões, né? Estou fraco de fome, né? Já escutaram isso? Estou fraco de fome. Ou as pessoas mais exageradas dizem: eu estou morrendo de fome. Não é assim? Estou morrendo de fome. Eu estou que não aguento. Cadê comida? Enfim, essas pessoas estavam famintas, com muita fome. E o Senhor Jesus não queria deixá-las irem embora, porque corriam o risco delas não chegarem ao destino final na viagem, tão fracas de fome. Diz no versículo 33: mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa: esses discípulos aqui não são os mesmos depois que Jesus ressuscitou, tá? É importante nós lembrarmos disso. Mas olha para isso. Os discípulos estão questionando: onde é que a gente vai arrumar tanto pão assim para tanta gente? Nós não temos tanta comida assim para esse povo. Mas se os irmãos não lembram, no capítulo 14, algo parecido já tinha acontecido. Essa já é a segunda multiplicação de pães e peixes. Nos versos 13 ao 21, no capítulo 14, nós já vimos algo parecido. Os discípulos já tinham visto o Senhor Jesus fazer tal milagre. Os discípulos já tinham visto Jesus saciar a fome das multidões, 5.000. Mas agora, de novo, parece que eles não estão entendendo com quem estão caminhando. Irmãos, de vez em quando nós também estamos tão fracos na fé, que parece que nós não conseguimos discernir com quem estamos caminhando. Nós estamos caminhando com Jesus, nós estamos caminhando com o Filho de Deus, nós estamos caminhando com o nosso Senhor e Salvador. Para onde quer que a gente vá, estamos com Ele, Ele está conosco todos os dias. Isso não é motivo para desânimo. Ah, meu Deus do céu, estou fraco. Pelo contrário, aprenda. E quando estiver, aprenda de novo. E quando falhar, volta de novo para isso. Retorne. Lembre de quem está contigo todos os dias. O Senhor Jesus estava 3 dias com esse povo. E os discípulos também. Mas parece que os discípulos não estão entendendo quem é Jesus. Na nossa última meditação, nós vimos que Jesus curou os doentes,
que o povo glorificou a Deus. Parece que isso não fez efeito aos olhos dos discípulos. Veja o que é que diz no verso 34. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Já é mais do que antes, não? Já é mais do que antes. Mas os discípulos ainda estavam enfraquecidos. No verso 17 do capítulo 14 disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. No verso 34, responderam: 7 e alguns peixinhos. Parece que já tem mais do que antes. Mas os discípulos, irmãos, para pensar. Às vezes parece que nunca dá. Parece que a gente nunca tem o suficiente. Parece que a gente nunca se acostuma com o pouco, ou não conseguimos administrar o pouco, ou não acreditamos que o pouco vai dar. Hoje nós temos pouco, amanhã a gente tem mais, só que a gente parece que é se acostumar a pensar no pouco. Hoje a gente tem pouco, amanhã a gente tem mais, aí a gente diz: as situações não são as mesmas, as circunstâncias não são as mesmas. Ontem era pouco, mas hoje tem um pouquinho a mais, só que continua sendo pouco. Eu lembro que quando eu cheguei na casa de Marisa, pela graça do Senhor, ela nos ajudava com um certo valor. E era penoso, era difícil cuidar daquele dinheiro e fazer com que aquele dinheiro rendesse para tantas coisas. E aí teve um dia que vó Marisa disse: aumenta, vou dar mais para esses meninos. E aí a gente se animou, agora a gente tem mais. E de novo parecia penoso, difícil ter que cuidar daquele dinheiro, gastá-lo de uma forma tão precisa, ter uma reserva. Parece que a gente não estava se acostumando com o mais que ainda para nós, aos nossos olhos, era pouco. E acontece o mesmo com os discípulos aqui. Na última multiplicação de pães e peixes, no capítulo 14 que nós vimos, era menos ainda. Agora são 7 pães e alguns peixes. E aqui já é mais do que antes. Eles dizem: é só isso. É só isso. Sete pães e alguns peixes pequenos. E após esse momento, nós vamos ver do verso 35 ao 36, que o Senhor Jesus, mais uma vez, presta atenção nisso, mais uma vez o Senhor Jesus coloca os discípulos para servirem ao povo. No capítulo 14, nem foi o Senhor Jesus que tomou consciência, ou que percebeu que o povo estava precisando de comer. Engraçado, não? No último milagre, eram os próprios discípulos que estavam preocupados com o alimento do povo. E o Senhor Jesus colocou eles para servirem. E deu certo. Funcionou. O povo saciou-se, se fartou-se, comeu à vontade, a ponto de não ter mais necessidade de comer mais. Foi tanta comida que sobrou. Já que nessa ocasião é o próprio Jesus quem toma a frente para acudir às necessidades desse povo. E mais uma vez o Senhor Jesus coloca eles para servir. Verso 35 nos diz: então, tendo mandado o povo assentar-se no chão. E aqui há algo parecido também, pois o Senhor Jesus fez a mesma coisa.
14: E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Aqui, o Senhor Jesus manda o povo também se assentar ao chão. No verso 36, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Assim como aconteceu na última passagem dessa mesma natureza. Irmãos, aqui acontece diferente do que aconteceu anteriormente. No outro, o Senhor Jesus abençoou. Aqui o Senhor Jesus dá graças. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele mostra a sua gratidão ao Pai por aquele alimento. É o que geralmente nós fazemos em todas as nossas refeições, não é mesmo? Em todas as nossas refeições, nós damos graças ao Senhor por termos o que comer. Assim também o Senhor Jesus fez, deu graças, agradeceu pelo alimento que tinha e deu aos discípulos, esse ao povo. Isso aqui é necessário entendermos. Por que o povo mesmo não comeu? Por que o próprio Senhor Jesus não deu? Porque os discípulos, prestem bastante atenção, todas as vezes que o Senhor Jesus fazia algum milagre de cura, de multiplicação de pães e peixes, como temos aqui, ou até mesmo quando ele acalmava as tempestades, em todas essas ocasiões havia aspectos em que o Senhor Jesus estava mostrando o poder do reino de Deus que estava chegando através dele. O próprio rei era uma demonstração do poder do reino, da chegada do reino dos céus. Era também instrução aos discípulos. E também, claro, era Jesus acudindo os necessitados, as pessoas sofridas. E aqui é sugestivo pensarmos, é importante nós pensarmos que o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos a respeito do serviço. A coisa se repete mais uma vez. Vamos ler dos versos 37 ao 39, que todos ficaram satisfeitos. Diz o verso 37 que todos comeram e se fartaram, ou seja, ficaram satisfeitos, sem haver mais necessidade ou até mesmo disposição para comerem mais. Estavam cheios de comida, totalmente satisfeitos. E do que sobejou, não é? Do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. No último foram 12 cestos cheios, aqui 7. Mas parece que ainda esses 7 cestos cheios, parece que foi mais do que os 12 outros da última multiplicação de pães e peixes. Parece que a sobra do que aconteceu aqui foi ainda maior. Não está claro no texto aqui, porque é necessário nós entendermos a língua original. É importante nós vermos um texto aqui que vai para o capítulo 16, no verso 9. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidamente. Ora, versículo 5, preste atenção. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Irmãos, eu estava ali, eu dei muita risada nisso aqui.
eu dei muita risada. Para a tolice dos discípulos. Porque realmente, às vezes não parece que a gente não está entendendo nada. Às vezes parece que as pessoas estão falando uma coisa e a gente está entendendo outra. Parece que Jesus está falando uma coisa com os discípulos e de fato está falando uma coisa com os discípulos e eles estão entendendo outra. Parece que o Senhor Jesus não está falando na mesma linguagem deles. Às vezes eu me pego nisso aí também. Parece que eu não estou falando na mesma linguagem. Talvez vocês também já devem ter olhado para a minha cara e dizer assim: parece que ele não está me entendendo. Veja. Verso 6. E Jesus lhes disse. Veja, eles esqueceram de levar o quê? Pão. O que é que Jesus fala para eles? Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Do fermento. Fermento, pão. Pão. Eita, nós esquecemos. E agora? Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Jesus está falando para ter cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles esqueceram de trazer pão? Será que é isso? Eles ainda continuam com esse olhar tão raso, tão baixo, para as necessidades, para as dificuldades. A gente não trouxe pão. Jesus está de olho na gente, que a gente não trouxe pão. Já passamos 2 vezes por situações que não tinha pão para todo mundo. Agora a gente não trouxe pão. Verso 8: percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter pão? Não, minha gente. Estou falando sobre pão para vocês. Não é pão, não. Não estou falando de pão para vocês. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? E aqui o Senhor Jesus faz uma lembrança do que aconteceu nos 2 milagres. Sim, o do capítulo 14, que nós já meditamos, e agora o capítulo 15, esse que nós estamos meditando. E há uma troca de palavras aqui quando o Senhor Jesus fala dos 5.000 pães que sobraram, alguns cestos, que foram os 12. Estes cestos aqui, do primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes, foram cestos pequenos. E do outro, que é esse aqui nesse momento, que sobejou, que sobrou, foram cestos grandes. O Senhor Jesus troca as palavras. Aqui a palavra é de um cesto grande, e do outro é de um cesto pequeno. Irmãos, quando a gente acha que não dá, o Senhor Jesus mostra que dá e sobra mais do que nós precisamos. E sobra muito mais do que o Senhor Jesus mostrou para eles. Os cestos aqui eram grandes. Foram 12 cestos pequenos com 7 cestos grandes aqui. Verso 38. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Somente Mateus registra esse detalhe. Essa passagem ela se encontra em Marcos também. Mas vejamos, quando Mateus registra, além de mulheres e crianças, é para se referir que o Senhor Jesus não somente alimentou os homens do sexo masculino, mas também as suas famílias. Era costume da época, é importante nós entendermos a cultura da época, que os judeus eram contados pela cabeça dos homens, dos donos de casa. Havia uma contagem entre os judeus que era sobre os chefes de família. Por isso que diz 4.000 homens além de mulheres e crianças. Diz no verso 39:
E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Marcos vai chamar de Dalmanuta. Dalmanuta, Magadã, são lugares não identificados até então. E eu também não consegui encontrar essas informações de onde eram esses lugares. Mas há uma sugestão de que Magadã era Magdala, região onde o Senhor Jesus expulsou demônios de Maria, uma de suas discípulas. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus vai para esse lugar. E é na mesma região próxima de Genezaré. O Senhor Jesus estava ali, na região Decápolis. Depois ele sai para essa região, território de Magadã. E ambos são territórios compostos de gentios, pessoas incrédulas. E o que nós podemos aprender com tudo isso aqui, irmãos? Depois de explicar tudo isso aqui para nós, o que isso nos ensina? O que isso ensina para mim e para você nessa noite? Primeiro, os olhos dos discípulos estavam no lugar errado. Eles estavam focados no problema, na dificuldade. Era só 7 pães e alguns peixinhos. Ainda que pela segunda vez eram 5 pães e 2 peixes. E eles continuavam focando no problema. Ou como vimos, eram as ondas grandes demais. Era um mar agitado demais. Senhor, nós vamos morrer, perecemos. E o Senhor Jesus acalma a tempestade. Irmãos, sempre nós vamos ter mais dificuldade de ter paz, tranquilidade e encontrar segurança, estabilidade, tranquilidade quando nós focamos nos problemas. Via de regra será assim, irmãos. Eu fui levar a Kombi para consertar o motor de partida dela. E eu só queria compartilhar com alguém que eu encontrei na rua. Eu só queria compartilhar aí, e falar assim: ora por mim, ora junto comigo por essa situação. E eu contei para um cidadão que eu encontrei numa calçada, e ele estava compartilhando um louvor com o outro. E aí o que aconteceu? Eu escutei uma voz de um louvor bem longe, que eu, quando olhei de lado, eram eles dois lá curtindo o louvor. E aí o que aconteceu? Quando eu saí, eu falei: louvor bonito. E ele disse: é forte. Eu falei: eita, isso é pentecostal raiz. E aí eu fui, dei uma volta, porque eu precisei voltar no mecânico. Quando eu desci, eu senti no coração de falar com ele. Estacionei, chamei ele, contei a situação: olha, nós estamos aqui com muitos problemas, olhe por mim, sou um jovem pastor, numa área rural, depois do Castelinho, Camburimba, e a gente está nessa situação. E ele disse, e eu pensei que ele ia me consolar, e de fato me consolou, mas eu pensei que eu estava encontrando alguém para me ouvir. Sabe o que ele disse? Olhe para Deus. Olhe para Deus. Não foque nos problemas. Olhe para Deus. Eu fiquei assim. Isso aqui parece algo que eu já escutei tanto. Olhe para Deus. Irmãos, de fato, às vezes parece que a gente só precisa escutar as mesmas coisas. E eu disse para ele: eu vou segurar essa palavra, né? Que se olha para Deus. Eu disse:
Muito obrigado, irmão. Deus lhe abençoe na despedida. A gente conversou outras coisas. E eu falei, fui consolado. Fui consolado de fato, irmãos. Eu não poderia rejeitar aquela palavra. Pelo contrário, você está dizendo para olhar para Deus, eu vou olhar para Deus. Eu vou descansar em Deus. E eu vim embora cantando, Deus, o som da caixinha. Pronto, vim embora cantando, rasgando a garganta, as goelas, como nós falamos. Vim embora, animado, me animei. Irmãos, os discípulos estavam focados nos problemas. E essa é a lição para nós. Devemos estar olhando para Jesus. E o que isso significa? Fazer assim. Olhe para Jesus. Significa busque estar em paz com Jesus. Busque ter confiança em Jesus. Olhar para Jesus aqui nós podemos entender como você confiar nele. O sangue pode estar dando na canela. Você pode estar como se fosse num beco sem saída. Nem ninguém resolve, nem você dá jeito. Você tem que se apegar com Jesus, ou seja, confiar nele. E confiar nele não significa necessariamente que as coisas vão acontecer do jeito que você pode pensar e esperar. Você espera que tudo resolva. Aí é resolvido, mas não é resolvido do seu jeito. Mas se for resolvido do jeito que você gostaria, que você queria, louve ao Senhor e encontre paz nisso. Segunda coisa que nós podemos aprender: os discípulos são levados a servirem o povo. É o que nós vimos, e é o que de fato aconteceu. Pela segunda vez, o Senhor Jesus coloca os próprios discípulos para fazer a coisa acontecer. Certo, nós damos crédito para o milagre a Jesus. Quem serviu o povo? Os discípulos. Os discípulos. O Senhor Jesus estava mostrando para os seus discípulos: entrega para o povo. Enquanto vocês estiverem pensando que não tem mais, vai ter. E vai ter de sobra. O Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos que nada dependia deles, mas dependia do Mestre Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O nosso Senhor e Salvador. Ou seja, precisamos servir e entender que Jesus nos chama para oportunidades que não vemos futuro. Esses discípulos não viam futuro naquilo. Sete pães, como os peixinhos, isso não vai dar para nada. Tem futuro não. Também assim, o Senhor Jesus me chama, o Senhor Jesus te chama para servi-lo em questões, em coisas, em situações que você também não vê futuro. Isso aqui vai para frente, não, hein? Não vai para frente porque você está olhando para as dificuldades. E Jesus está te chamando para servir. Jesus está te chamando para servir. Vá. Caminhe em direção ao Senhor Jesus e o sirva e o agrade. Ainda que seja questões e coisas que você diz assim: isso aqui não tem futuro. Isso aqui vai dar em nada. Não vai para frente. Mas ao mesmo tempo, é você que Ele está te chamando. As mesmas pessoas que criticam são as mesmas pessoas que Jesus está chamando para fazer. Para fazer. E o Senhor Jesus fez isso com os seus discípulos. Eles que falavam: isso aqui não dá para nada. E o Senhor Jesus abençoa e dá a eles: vamos lá, façam vocês mesmos.
Outra coisa que nós podemos aprender: o mesmo Jesus que alimentou os judeus é o mesmo Jesus que alimenta os gentios. Nós vimos isso entre os dois milagres. Em um, o Senhor Jesus está nutrindo as necessidades dos judeus. Aqui é uma região composta de gentios. O Senhor Jesus está cuidando também das necessidades dos gentios. E o que nós podemos levar para as nossas vidas? Jesus é quem cuida de nós. E por isso precisamos estar satisfeitos nele. As coisas podem não estar como gostaríamos, como queremos, mas entenda uma coisa: encontre paz e satisfação em Jesus. Tinha uma canção que Marisa cantava: Jesus está no barco, vai tudo bem. Vai tudo bem. Jesus está no barco, vai tudo bem. O que isso nos ensina? Que realmente parece que estamos passando por um vendaval, ventos fortes, que de fato podemos estar, que de fato estamos sujeitos a passar, que de fato nós podemos nos encontrar em lugares assim. Mas nós precisamos entender algo. Respira fundo. Ora ao Senhor. Não, você não precisa respirar fundo mesmo. Ou até mesmo a gente precisa sair de perto para ver o problema de longe. Porque quando a gente está dentro do problema, a gente não enxerga nada. Tudo nos cega. Precisamos entender: Jesus é minha satisfação. Eu estou feliz com Jesus. Estou satisfeito, realizado com Jesus. Posso não ter tudo o que eu gostaria de ter. As coisas não podem estar acontecendo como eu gostaria que acontecesse. Pode estar tudo diferente como eu gostaria que estivesse. Ainda que estejamos no vale da sombra da morte, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia no Senhor me alegrarei e esperarei no Senhor. A Ele minha rocha, minha segurança, minha cidadela, meu porto seguro. Hoje eu fui até ali nas proximidades do Caixaninho, eu fui curtindo um louvor que falava: meu porto seguro. O Senhor é o nosso porto seguro. Encontre paz e satisfação em Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço por esse momento de instrução, de ensino, por derramar a Tua graça em nossas vidas, Senhor. Que nós, ó Pai, tenhamos aprendido algumas lições para nossas vidas, ó Pai. Nos faz lembrar, Senhor Deus, nos faz lembrar em dias difíceis que o Senhor está conosco. Nos traz paz, Senhor. Nos traz alegria em meio às dificuldades. Põe em nós, Senhor Deus, a alegria da salvação, quando tudo quiser nos desarmar, nos desastrar, colocar em nós perturbação. Nos ajuda, Senhor, por favor. Não nos deixe pensar que estamos sozinhos, porque muitas vezes nós nos sentimos assim, Senhor, sozinhos, como Elias. Mataram os seus profetas, só eu fiquei, e querem tirar a minha vida. Não, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Em nome de Jesus, nos traz essa paz, nos traz essa consciência. Em nome de Jesus. Amém.